deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo.
Boa noite, amada igreja, graça e a paz a todos. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento, para nós adorarmos, bendizermos, nós estamos prostrados aqui nessa casa de adoração, nessa casa de oração, e temos um contato com o nosso Senhor mais próximo nessa noite, amém? Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos abençoa. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o pão de cada dia. Na sua palavra diz, Senhor Deus, que santo, santo é o seu nome, que toda a terra está cheia da sua glória. Diz que quem pode se comparar ao Senhor? E nós podemos responder que ninguém. E por isso, Senhor Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, queremos te honrar, queremos abrir nossas vozes, queremos escutar com nossos ouvidos, queremos abrir o nosso coração para que o Senhor tenha a fazer em nós. Que o Senhor seja, Paizinho, a presença que nos molda aqui, a presença que nos transforma, a presença que nos dá um norte, e que o seu Santo Espírito possa fazer a sua vontade aqui nessa noite, em nome do seu Filho Jesus, amém. E vamos adorá-lo em uma só voz, amém? Santo é Santo Jesus, as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Seu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. E cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Seu nome, Jesus. Seu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é
Ore comigo. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. A sua santidade, Senhor, é sobre nós neste lugar. A tua presença santa que nos move, a tua presença santa, Senhor, que nos convida a nos rendermos, Senhor, diante do Senhor. O Senhor está aqui. Toma-nos, ó Deus, em tuas mãos. Vem mesmo, Senhor, se revelar nessa noite, revelar o teu cuidado, revelar a tua provisão, revelar, Senhor Deus, a tua palavra, revelar, Senhor Deus, os teus mistérios que cada um aqui precisa entender, Senhor, nessa noite. Talvez no particular, ó Deus, mas em geral, que a tua voz ecoe, Senhor, em todos os corações neste lugar, e que sejamos uníssonos, ó Deus, na adoração a esta santidade. Senhor, que esta santidade venha mesmo nos mover a andarmos, ó Deus, em santidade na tua presença, porque o Senhor requer de nós a santidade. Santidade, sede santos, porque eu sou santo. É o seu desejo, é o seu pedido, é o seu, ó Deus amado, imperativo, a tua igreja, sede santos, porque eu sou santo. Faz-nos santos, Senhor, a tua presença em nome de Jesus. Senhor, vamos declarar mais uma vez, bem suave, só a igreja, só as vozes. Declare a santidade do Senhor. Tu és santo, Senhor. Sempre será santo. Nada muda a sua verdade, a verdade de quem tu és. Cantamos, Senhor. Aleluia, louva o Senhor mais uma vez com as suas palmas. Toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é o santo, digno de toda adoração. Amém, igreja? Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Como é bom estarmos aqui para adorar, celebrar o santo Deus. Esse é o nosso Cristo. Que bom que você veio. Que a graça do Senhor seja sobre você em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero aqui lançar um desafio, um convite, ou então uma convocação para você, mulher. Nesta semana é o seu encontro com Deus. Não é o retiro, é aqui na igreja, o culto especial da Rede de Mulheres, ou a Rede Mulher, nesta quinta-feira, dia 22, às 20 horas, e é para você, mulher, mas também, quem sabe, para esta tua amiga que você acabou de pensar aí, hein? Eita glória, deixa Deus te usar. Convide alguém para estar aqui com você, tá bom? Mas nesta quinta-feira é um momento especial da Rede Mulher, com uma palavra especial também para o seu coração. Mulher, não perca, quinta-feira, dia 22, às 20 horas. Na semana que vem, meus irmãos, os adolescentes estarão reunidos também celebrando ao Senhor Jesus com o Last Night, não é, o culto especial da Rede Up Teens, os adolescentes buscando ao Senhor, uma grande celebração aqui, bem alegre, bem descontraída, mas edificante e profunda. Então, adolescente, você jovem, você menino, menina, se atente aí para esta data, próxima quarta-feira, não é, dia 28, em nome de Jesus, vocês estarão aqui às 20 horas, buscando e celebrando ao Senhor também. E daí na quinta-feira da semana que vem, a vez dos homens valorosos buscando ao Senhor com intensidade. E olha, queridos irmãos, não é? Nós estaremos aí voltando do retiro, boa parte dos homens, não é, que vão, com certeza vai ser especial, um tempo muito edificante na presença do Senhor. Mas você, homem que está aqui, seja convidado a estar aqui conosco
na semana que vem, na última quinta-feira do mês, com o nosso encontro, nosso culto especial. Eu te desafio a convidar mais um amigo. Convide alguém do seu trabalho, não é? Alguém do seu convívio, alguém da sua rua, um homem que você sabe que possa te acompanhar aí para estar aqui e receber a palavra de Deus. Também temos um tempo de comunhão muito especial, vai ser bênção demais, tá certo? Quero aqui me dirigir agora, queridos, com, de certa forma, uma ênfase para o encontro de casais. Nós havíamos parado de divulgar, mas ainda temos vagas, e nós estamos aí, teoricamente, de domingo a hoje, com as últimas chamadas, tá bom? Últimas chamadas para o encontro de casais, que vai acontecer em setembro, tá certo? Uma viagem muito especial, lá em Caiobá, com um tempo muito edificante, de um redirecionamento de Deus para o casal, com certeza impactante, para sair de lá realmente num novo ânimo, num novo gás, no relacionamento, na vida, né, no casamento. Mas olha, restam pouquíssimas vagas. E por que estamos fazendo a última chamada aqui? Porque já temos aí pedidos, interesses, até mesmo de outras igrejas, de fora, que desejam aproveitar esta oportunidade e ir conosco aqui. Mas nós queremos dar prioridade para você, tá bom? Que está ouvindo este convite aqui, é para você. Quem sabe você ainda não foi atrás, porque você tem dúvida, ou acha que é inacessível, alguma coisa assim, mas olha, é possível parcelar, são condições favoráveis, e você pode ter maiores detalhes, mesmo que talvez você não saiba se vá, mas procure ainda hoje, tem que ser hoje. Casal, se atente, tem que ser ainda hoje, tá certo? Procure o balcão de informação, tire suas dúvidas, colha informações, mas não perca a sua oportunidade, tá certo? Última chamada, hein, gente? Se Jesus não voltar antes, amém? Queridos, vamos ficar em pé, nós vamos continuar celebrando ao Senhor, louvando ao nosso Cristo, não só com nossas canções, não só com o nosso corpo, a nossa voz, mas também com aquilo que Ele nos deu de bênção, de provisão, que é os nossos dízimos e ofertas, em reconhecimento à sua provisão, à sua paternidade, ao seu cuidado sobre nós, amém, igreja? E eu quero convidar você a fazer isso com alegria e gratidão ao Senhor. Então, quando cantarmos a próxima canção, você poderá vir à frente com os envelopes, ou utilizar-se aí do seu aplicativo, com o QR Code que está na tela, com muita tranquilidade, sem pressão, mas sim com muita gratidão ao Senhor, tá bom? Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Te agradecemos, Senhor, por tudo que nós temos, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a Ti. Lamento
envolto em tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim, Senhor. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver diferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti, Senhor, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Pois em ti temos o sustento, a provisão vem de ti, Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, Senhor, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti.
Por que, Pai, vamos buscar outras coisas se nós já temos o Senhor do nosso lado? O Senhor, Pai, cuida de todas as coisas dessa terra. O Senhor garante, Pai, que tudo está em ordem. O Senhor, Senhor Deus, como diz a sua palavra, até mesmo os passarinhos têm seu ninho, têm sua comida. E quem dirá os seus filhos, o Senhor não vai cuidar. E por isso, Pai, nós queremos, Pai, ter esse coração, um coração que entende que nós não precisamos, Pai, ir atrás de bênção, não precisamos mover o mundo inteiro, precisamos simplesmente confiar no Senhor. Nos ensina a confiar no Senhor, Pai. É isso que nos falta. Nós entendemos que nós precisamos matar o nosso coração, pois sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor cuida de nós, Pai, e por isso queremos declarar em uma só voz: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Em Ti encontramos a liberdade, Pai. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito
para o teu louvor, para a tua glória, Senhor. Tu és o Deus que restaura, Tu és o Senhor que muda o curso da história. Tu és o Senhor, nosso Deus adorado, poderoso. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor que continua operando o milagre, restaurando os lares, libertando os cativos, curando os enfermos. Tu és o Senhor, nosso Deus. Tu és o Senhor e tudo é para o teu louvor. Tudo é para a tua glória. Tudo para a tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Louve e engrandeça ao Senhor com suas palmas, igreja. Glórias a Deus. Seja louvado o teu nome, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém? Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Que o Senhor continue usando a vida de nossos irmãos, ministério de louvor, pelo engajamento. Que Deus continue fortalecendo e usando vocês, meus irmãos, por nos inspirar a adorar o Senhor nessa noite, mais uma vez. Meus irmãos, que bom estarmos juntos, a noite da esperança, uma noite tão especial, que nós temos sempre uma palavra voltada para despertar nossa fé, para nos encorajarmos à oração, para perseverarmos naquilo que temos entendido, que é somente por meio da oração que obteremos o Senhor. E tem muitas coisas, irmãos, que nós iremos aprender, que só iremos receber do Senhor se realmente dependermos dEle totalmente e reconhecer que Ele é o Senhor de nossas vidas. Amém, queridos? Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra, eu acredito um tanto desafiadora para mim e para você, porque se tem uma área em que eu e você somos tentados, e muito tentados, é ficarmos realmente insatisfeitos com as nossas vidas. E isso dá lugar a uma coisa que o Senhor até estabeleceu, um mandamento. Eu quero antes trazer com mais profundidade este assunto, trazendo antes uma pergunta para os irmãos. O que nos leva a cobiçar? O que nos leva a cobiçar? Porque de alguma forma, irmãos, nós somos tentados de alguma maneira a cobiçar. E muitas vezes não percebemos que estamos praticando ou rompendo este mandamento que o Senhor mesmo estabeleceu. E por que muitas vezes caímos nessa tentação? O que nos leva a cobiçar? Eu quero definir apenas uma palavra que eu acredito que é a causa principal que muitas vezes nos incita sutilmente a cobiçar, que é o descontentamento. O descontentamento. Sem dúvida, essa é a principal causa que vai sempre nos levar a ficar descontente. E isso dá lugar ao quê? A cobiça. Toda pessoa que está descontente, ela está já se permitindo cair numa isca, numa armadilha terrível chamada cobiça. O que nos leva a cobiçar, meus irmãos, se não for o descontentamento? E eu pergunto, você é uma pessoa contente? Quando olhamos para a carta do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, e a partir do versículo 10, ele começa a dizer que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o contentamento é algo que não é natural de nós, é algo que nós aprendemos, é fruto de um ensino, é fruto de um aprendizado, é fruto de uma experiência, em que você sabe transitar entre crises e prosperidades, entre bons tempos e tempos desafiadores, e com isso você aprende a ser contente. Realmente é fruto de um ensino, mas de fato, irmãos, a Bíblia vai nos trazer muito alerta sobre o descontentamento, e muitas pessoas descontentes caem em perdição, caem em ciladas, caem realmente em muitas tentações. Nós temos que lembrar que antes de tudo, este é um mandamento que o próprio Deus estabeleceu
quando olhamos em Êxodo 20, versículo 17, olha só o que o Senhor estabeleceu. Este é o último mandamento dos 10. O que o Senhor Deus estabeleceu: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu carro, nem a sua casa, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Não cobice. E muitos ficaram no deserto, morreram no deserto, porque cobiçaram. Apóstolo Paulo vai trazer também essa exortação em Coríntios, dizendo: olha, serviu exemplo para nós, para não cobiçar como eles cobiçaram. E uma das causas que eles pereceram no deserto foi por conta da cobiça. Se você ler, por exemplo, em Juízes, aliás, Josué, no capítulo 7, você vai perceber ali uma derrota terrível que Israel teve por causa de uma só pessoa. E qual foi a causa? Uma cobiça. Ele cobiçou algo que não poderia reter na vida dele, e ele cobiçou, ele se apropriou, e o pior, escondeu. Isso trouxe tamanha derrota. Quase 40 pessoas morreram por causa disso. Irmãos, é um assunto muito sério. A Bíblia realmente é uma palavra séria para mim e para você. E de fato, irmãos, quando falamos deste assunto, é um tanto delicado, porque nós temos que permitir abrir nosso coração e dizer: Senhor, revela o meu coração. O que nos leva a cobiçar? Mas eu quero focar um pouco com vocês, meus irmãos, onde a cobiça nos leva. Onde a cobiça nos leva. Quais são as atitudes quando a cobiça controla, quando ela assume o controle de nossas vidas, quando ela domina nossos anseios, os nossos olhares, quando a cobiça domina nossa mente? Onde nos leva isso? Poderíamos citar aqui muitos exemplos na palavra de Deus, mas eu quero citar aqui uma pessoa, talvez poucas vezes pregada, um texto ao falar deste homem, como se talvez tivesse tantas lições para nos ensinar. Ao contrário, tudo que está na Bíblia tem um propósito para nos ensinar. Mas a vida deste homem foi marcada através de uma infelicidade muito grande, de um declínio espiritual. Isso se deu por conta da cobiça. Qual é o nome dele? Geazi. Ele era servo de Eliseu, profeta de Deus, o homem que estava sendo preparado para o ministério. Este homem andava com Eliseu, ele testemunhou milagres, ele testemunhou a palavra de Deus se cumprindo, ele testemunhou coisas tremendas da parte de Deus, que muitos desejariam estar no lugar dele para testemunhar de perto os sinais de Deus que o Senhor operava por meio do profeta Eliseu. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos meus, em 2 Reis, capítulo 5, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, você pode acompanhar também pelo telão. Eu vou ler alguns versículos resumidamente para ganharmos tempo, porque eu quero ser objetivo e compartilhar aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Mas entendamos uma coisa, irmãos, eu acredito que a cobiça, ela nos leva a ter atitudes premeditadas, é o tema dessa noite, atitudes premeditadas, não é algo que acontece pelo impulso, comecei, já foi, não, é premeditada. Todo pecado premeditado é fruto de uma cobiça, aquilo que começou a ganhar espaço na mente, foi ganhando as emoções, foi se apropriando, quando se dá conta, já começa a arquitetar tudo, planejar tudo, ele até consegue designar quem será o culpado do seu pecado. Quem será o culpado do meu pecado? Essa é a trama de quem está sendo motivado pelo pecado premeditado.
O pecado premeditado, uma das coisas que a pessoa recebe, até mesmo uma capacitação pecaminosa, é de conseguir achar alguém para culpar pela sua responsabilidade, que deveria assumir. Mas a culpa foi de outro, tudo premeditado. Com muito amor, meus irmãos, olhando para vocês, mas porventura, algo sutilmente já está sendo plantado no seu coração, alguma seta maligna, que sutilmente já está aqui na sua mente há dias, e você está premeditando, só esperando a hora certa. Essa noite é uma noite de você repreender, se libertar de toda essa tentação terrível que é um pecado premeditado. Confrontar isso, irmãos. Premeditado. É exatamente isso que leva quando uma pessoa está dominada pela cobiça. E este texto oferece tanta riqueza porque começa a dizer a história de Naamã. No capítulo 5, do versículo 1, contextualizando, este homem que necessitava de cura, e ele recebeu uma orientação através de uma menina que havia sido escrava, que trouxeram escrava de Israel, e agora está na casa de Naamã, este sírio, e agora ele vai para Israel com desejo de ser curado. Você conhece a história? Se não conheça, eu sugiro que você leia a partir do versículo 1, e ele finalmente recebe uma palavra de Deus, quando Eliseu diz, você vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, ainda que ele ofereceu alguma resistência, mas ele foi, e na 7ª vez em que ele saiu de lá, que ele mergulhou, ele estava limpo, estava purificado, a lepra já não estava mais sobre ele, e este homem manifestou, não somente cura, mas salvação e conversão, porque a primeira coisa que ele fez foi desejar honrar a Deus, através do profeta Eliseu, querendo dar a ele presentes, honras, e ele realmente se comprometeu em ser um homem diferente a partir de então. Parece que o foco dessa história poderia se focar ou limitar somente em Naamã, mas não. Aí você olha lá no versículo 20, olha só o que diz o texto. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão coisa alguma de que trazia, porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Preste atenção, meus irmãos, quando uma pessoa, ou quando somos tentados a praticar, ou até mesmo o pecado, arquitetar o pecado premeditado, isso movido pela cobiça, uma das coisas que mais leva a fazer é a mentira. E a primeira coisa que olhamos na atitude de Geazi, o que leva a pessoa, quando ela está dominada pela cobiça, além do pecado premeditado, uma das coisas que vai realmente desencadear e rompimento de outro mandamento é o que? Mentira. Primeiramente, ele mentiu para si mesmo. Geazi, ele mentiu para si mesmo. Nós iremos acompanhar o texto, a leitura, e você vai perceber até o versículo 27, que está recheado de mentira. Alguém que realmente está dominado pela cobiça, ela mente, de tal maneira que ela acredita que aquilo é o certo. Ela mente para si mesmo. Ela mentiu de tal maneira, tão certo como vive o Senhor. Uma vez que Eliseu rejeitou os presentes, Geazi, ele cobiçou tudo aquilo. Falei, o quê? Meu Senhor rejeitou isso? Eu vou atrás agora. Eu vou atrás dele. Eu vou me apropriar daqueles presentes. Eu vou me apropriar. Foi isso que ele fez. Porque realmente, meus irmãos, quando uma pessoa está dominada pela cobiça, uma das coisas que leva é ela correr atrás daquilo que não lhe pertence. Geazi ia correr atrás dele porque ele já havia ido embora, estava a caminho da sua casa.
Geazi correu atrás daquilo que não lhe pertence. Meus irmãos, você está correndo atrás daquilo que não te pertence? Você está até mesmo orando, pedindo a Deus, fazendo uma campanha por aquilo que não te pertence? Buscando algo de Deus que você sabe não pertence para você? Nós somos tão encorajados a dizer assim: ore, busca a Deus, que o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te conceder isso é seu, Deus te abençoou com isso. Mas tem coisas, meus irmãos, nós jamais devemos nos enganar. Nem tudo que pedimos diante do Senhor será concedido, se não for o propósito de Deus, se não estiver alinhado com a vontade de Deus, com a justiça de Deus. Porque uma coisa é nós pedimos que seja de acordo com a vontade de Deus, nosso coração totalmente alinhado, convertido a esse plano, a esse propósito. Agora, diferente nós fazermos tantas coisas, sacrificarmos e dizer: eu estou buscando e Deus vai me conceder o que eu estou pedindo, o que eu tanto quero. E muitas vezes estamos pedindo ou correndo atrás de coisas que não nos pertencem, assim como Geazi correu atrás daquilo que não lhe pertencia, correu atrás. Isso cansa, irmãos. Isso realmente, uma hora, você vai perceber que não faz sentido algum na sua vida. Sinceramente, eu queria perguntar novamente para você: você porventura está correndo atrás daquilo que não te pertence? Está correndo atrás de algo que realmente Deus disse não? Eu aprendo uma lição tão importante, tendo uma referência do homem de Deus, o saber Eliseu, que rejeitou por algum motivo aqueles presentes, não quis receber, para dizer: olha, a glória não é minha, é tudo para Deus, louve a Deus, não quis receber nada. Espera lá, se um homem de Deus rejeitou tais coisas, eu preciso fazer o quê? Imitá-lo. Nós temos que aprender a imitar pessoas de Deus, queridos, em suas atitudes, em suas decisões. Espera lá, por algum motivo, este homem de Deus rejeitou tais coisas, e eu vou correr atrás disso. Nós temos que olhar na palavra de Deus, irmãos, e ver que tantas coisas que homens e mulheres de Deus fugiram, e nós temos que copiar, temos que imitar isso também. Nós temos pessoas perto de nós que seguimos, nós devemos também olhar e inspirar pelos seus exemplos. Espera lá, se essa pessoa, ela não se envolve nesse tipo de movimento, porque tem algum motivo. E qual é o motivo? O temor de Deus. Ele tem uma compreensão, ainda que eu talvez não tenha a mesma compreensão, mas eu preciso imitá-lo. Eu tenho confiança no temor de Deus na vida dele, eu tenho confiança na obra de Deus na vida dessa pessoa, eu preciso também imitá-lo. Por que essa pessoa não se envolve em coisas na internet? Eu nunca vi o nome dela por aí. Eu tenho que imitá-lo. Nunca vi o nome dessa pessoa na boca dos outros por aí. Eu tenho que imitá-lo. Nunca percebi essa pessoa causando confusão com ninguém. Eu preciso imitá-lo. Para que correr atrás de coisas que não nos pertencem, irmãos? Para que se envolver em briga que não nos pertence, irmãos? Para que se envolver em partidarismo que não nos pertence, irmãos? Tanta coisa que nós corremos que não nos pertence. Geazi, ele mentiu para si mesmo, e quando uma pessoa corre atrás daquilo que não lhe pertence, ela está mentindo para si mesma, está se enganando. Está se enganando. E a segunda coisa, meus irmãos, que Geazi mentiu para Naamã. Olha comigo, por favor, verso 21. Eu vou resumir aqui do verso 21 ao 24, você pode ler com mais detalhes. E foi Geazi alcançar Naamã, e ele disse: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes pois 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. Ele mentiu, para quem? Para o novo convertido. Naamã era o novo convertido. Geazi era um discípulo de profeta, alguém que conhecia, era instruído a palavra de Deus, conhecia os desígnios de Deus, mas está mentindo agora para um novo convertido. Naamã, por não ter nenhuma maturidade ainda, ele é claro que não teve discernimento algum, não desconfiou que Geazi estava na verdade mentindo para ele, estava na pura inocência.
É assim que é um coração de uma pessoa, do novo convertido. Ele está aberto a tudo, principalmente pelos irmãos mais velhos na fé. Ai, que responsabilidade, hein? Ser irmão mais velho. Nós recebemos irmãos mais novos e nós sabemos que o mais velho que deve assumir a tutela espiritual. Eu tenho que cuidar de você, como alguém cuidou de mim. O mais velho cuida do mais novo. Então eu vou cuidar de você. E ela está aberta. Tudo que for orientado, ela vai submeter. E aqui está um exemplo. É fácil manipular quando uma pessoa está com seu coração tão aberto, desejosa. Mas sabe o que Jesus disse? Ai daqueles que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. E quando Jesus se refere a essa palavra pequeninos, não se refere a crianças, mas se refere em pessoas que não têm malícia. Pessoas inocentes, pessoas que acreditam em tudo que dizem, principalmente a respeito de Deus. Olha a mentira que este homem levantou, porque de fato, irmãos, a cobiça vai desencadeando um pecado premeditado. E o que impulsiona isso tudo é a mentira para a execução. Cobiça, aí vai premeditar o que fazer para lá. Só vai dar certo através de uma coisa, através de mentira. Pecado premeditado só dá certo através de mentira, para acontecer, através de mentira. A cobiça é que se infiltra e começa a premeditar, que é o plano. Agora a execução é a mentira. Aqui está a execução, através de onde? Da mentira. Geazi mentiu para si mesmo, mentiu para Naamã e não parou por aí. Ele não só mentiu para Naamã, pior ainda, ele mentiu para Naamã usando o nome de Eliseu. Ele disse: tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer. Queridos, estou falando aqui de Geazi, que era um grande candidato a ser sucessor de Eliseu. Alguém que estava já sendo preparado para seguir um ministério. Eu estou falando de um crente, estou falando de um servo de Deus. Ele usou o nome de Eliseu, mas é o meu Senhor que me mandou, foi ele. E realmente, meus irmãos, quando a pessoa está tão cega pela cobiça, ela não mede, ela não calcula as consequências, desde que venha obter aquilo que ela deseja. Ela usou o nome até mesmo de Eliseu. Quantas pessoas usam o nome de pessoas que têm crédito, ou até mesmo usam o nome de Deus? Olha, foi Deus que me disse. Meus irmãos, nós temos que ter muito temor a Deus. Sabe o que significa usar o nome de Deus em vão? É você proferir o nome de Deus naquilo que Ele não aprova. Isso é usar o nome de Deus em vão. É dizer, quando eu falo, Ele disse, sendo que Ele não disse. É como se alguém chegasse e aprovasse um crédito no seu nome, sendo que você não autorizou. É usar o seu nome em vão. Usar o nome de Deus em vão, um dos seus significados é usar o nome dele naquilo que ele não aprova, que não está aprovando. É assim que muitas pessoas, na sua necessidade de buscar uma aprovação, mesmo que não tenha tanta compreensão, apoio, ela vai dizer: não, mas é importante que Deus está me abençoando, é Deus que colocou essa pessoa na minha vida, é Deus que colocou essa pessoa, e tudo ela diz, foi Deus que fez. E quando dá tudo errado, como você vai explicar isso? Muitas vezes, irmãos, usando o nome de Deus, e cuidado para não usar o nome de Deus em vão, para obter aquilo que você mais deseja tanto, que até mesmo é capaz de usar o nome de Deus em vão. E Geazi também, ele mentiu para Eliseu, e diz que então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde você vem, Geazi? E disse: teu servo não foi outra parte, ou seja, eu não fui lugar nenhum. Aqui é o momento em que Eliseu já está sabendo a atitude que teve Geazi, e pergunta: onde você foi? De onde você está vindo? Em outras palavras, diz: não fui lugar nenhum. Ou seja, quer até mesmo mentir para um homem de Deus.
Meus irmãos, nós temos um exemplo tão sério, até mesmo no Novo Testamento, você pode ver isso aqui como exemplo no Antigo Testamento, que uma das consequências terríveis que aconteceu foi o quê? Que a lepra que estava sobre Naamã veio para quem? Para Geazi. Olha no final do versículo, vai dizer, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Você fala, uau, meu Deus do céu, isso aconteceu também no Antigo Testamento? Sim, o juízo de Deus veio imediatamente. Assim como em Atos, Safira e Ananias, o juízo veio imediatamente. Ambos morreram, veio o juízo de Deus imediatamente, porque mentiram ao Espírito Santo, mentiram diante dos homens de Deus, mentiram. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque quando uma pessoa é controlada pela cobiça, ela começa a arquitetar, planejar, realmente um pecado premeditado, e uma das coisas para que possa executar isso tudo, é através da mentira. E olha que eu vejo uma infelicidade, o que leva uma pessoa, as atitudes que levam quando alguém está sendo dominada por essa cobiça. Uma cobiça comprometeu a sua história. E você percebeu que comprometeu até mesmo a sua família? E como compromete, irmãos? Isso a palavra não é para trazer medo, mas para trazer temor no nosso coração, compreensão, que Deus está nos alertando sobre isso. Por falar em alertando, meus irmãos, quando olhamos em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 18, assim está escrito, melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Agora preste atenção, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Ou seja, uma só atitude destrói muitas coisas boas. Uma só atitude destrói, irmãos, muitas coisas boas. Percebemos a atitude de Geazi, destruiu muitas coisas boas. Eu tenho uma curiosidade neste texto, entendendo que Naamã estava indo embora, e Geazi que foi ao encontro dele, e ele conseguiu obter lá os presentes, inclusive Naamã foi tão generoso que deu até porção dobrada daquilo que tinha pedido, e quando ele volta para casa, em que é confrontado pelo profeta Eliseu, a minha curiosidade é saber se Naamã ficou sabendo deste fato. A Bíblia não nos dá nenhum detalhe sobre isso, mas eu fico pensando, será que ele ficou sabendo disso? E se ficou sabendo, como foi o impacto no coração dele ao saber que alguém que viu o milagre de Deus, que viu até mesmo o milagre de Deus na vida deste homem, foi ao mesmo tempo alguém que aproveitou, foi um oportunista, alguém movido pela cobiça que enganou ele. Como seria o coração, como é um coração de uma pessoa que está tão aberta para receber tanto de Deus, mas infelizmente pessoas não vigiam a entrada do seu coração, da sua mente, e acabam até mesmo sendo oportunistas, se aproveitando de coisas das outras. Meus irmãos, vigiemos nosso coração, queridos, porque uma só coisa, uma só atitude destrói muitas coisas boas. Apenas uma atitude, irmãos, destrói muitas coisas boas. Uma atitude de cobiçar, uma mensagem que não se deve, destrói muita coisa boa. Uma atitude destrói um casamento. Uma atitude compromete a confiança. Uma atitude compromete a liderança, compromete o testemunho. Apenas uma atitude, irmãos. Apenas uma atitude destrói muitas coisas boas. E como o ser humano tem uma capacidade incrível de destruir as coisas boas. Como o ser humano tem uma capacidade incrível, é absurdo, a capacidade do ser humano de destruir coisas boas que Deus lhe confiou. Nós podemos olhar na palavra e ver, meu Deus, não era para ser assim,
mas uma atitude tão infeliz destruiu tanta coisa boa que Deus confiou. Quantas histórias, irmãos, quantas histórias, perto de nós, em nossos dias, talvez até mesmo em nossa casa, e não percebemos que são pequenas coisas, apenas uma atitude, guarda seu coração nisso, queridos, apenas uma atitude destrói muitas coisas boas. E agora, irmãos, é quebrantamento, é clamar pela misericórdia de Deus, realmente dizer: Senhor, guarda meu coração dessa cobiça, dos meus olhos, que meu coração não seja inclinado a isso, Senhor, que eu seja contente, meu Deus. Primeiramente, meus irmãos, nós temos que aprender a estar contente com Jesus, ao declarar: Jesus, Tu és suficiente para mim, Tu és suficiente para mim, Jesus, Tu és suficiente para a minha vida, Jesus. E ser grato, irmãos, ficar contente, porque o descontentamento vai trazer uma brecha, vai despertar a cobiça. Agora, você está contente? Para que ficar insatisfeito? Para que olhar para o lado? Para que mirar os olhos naquilo que não lhe pertence? Para que ficar desejando coisas que você já tem? Para que isso? Essa é uma pessoa realmente pobre, é aquela que tem tantas coisas, mas não consegue desfrutar, e mesmo assim ela é ingrata e deseja mais e mais, e além de não desfrutar do que tem, e muito menos é grata por aquilo que recebeu. Isso é uma pobreza, irmãos, isso é uma pobreza. Nós temos que clamar a misericórdia de Deus, queridos. Nós temos que realmente voltar ao nosso coração e dizer: Jesus, Tu és suficiente para mim, a Tua presença é suficiente para mim, Jesus. O que o Senhor me deu, Pai, eu sou grato a Ti, pela minha família, sou grato pelo casamento, sou grato pelos filhos, grato pela casa, grato pelas roupas, grato ao Senhor, contente. Porque nós cremos, irmãos, que o contentamento é um caminho de bênção. Quanto mais uma pessoa é contente, ela vai desfrutando de coisas naturalmente na vida dela, porque é contente, já está contente, satisfeita com Jesus. E eu quero chamar você a tocar de pé neste momento, querido, você que realmente diz: Senhor, a Tua presença que me basta, eu quero estar contente contigo, Jesus, contigo, com a Tua presença, a minha família aos Teus pés, contente, porque, irmãos, andando na presença de Deus, com o homem de Deus, aprendendo e desfrutando de milagres, revelações de Deus, não era para estar contente? Era, mas Geazi não ficou, assim como muitas pessoas, a semelhança de Geazi, também não estão. Tem a palavra de Deus, tem a revelação, tem o entendimento, recebe a palavra, recebe a mensagem, está louvando a Deus, mas há um descontentamento terrível. Irmãos, o problema não é o exterior, é o interior, é dizer: Senhor, essa minha alma é insaciável, Senhor, me ajuda, ser o Senhor suficiente da minha vida, Senhor, aquieta a minha alma, que realmente, irmãos, ela é insaciável. A cobiça transforma bens materiais em ídolo. A cobiça tem o poder de transformar bens materiais em ídolo, é desejar aquilo acima de tudo, não importa se vai ter que romper princípios, não importa se vai ter que mentir, desde que venha obter. Isso é terrível, quando realmente a cobiça vai convertendo o coração de um homem ou de uma mulher, irmãos, torna-se um ídolo, uma coisa que ela vai buscar, não importa o que seja. E qual é o motivo? Descontentamento. E o que precisamos? Estar contente com Jesus, porque a atitude de quem está contente é o constantemente ser grato, é constantemente louvar a Deus, é demonstrar que está satisfeito. Não vai reclamar para os de fora, para tentar receber de fora. Não, estou contente, Deus é bom, eu e a minha casa servimos ao Senhor, contente com Jesus.
Porque se você não aprender a estar contente com Jesus, nada vai realmente realizar, nada vai satisfazer o teu coração, queridos. Feche os olhos por um momento, vamos ao Senhor em oração. Creio que você compreendeu, assim como também compreendi o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Senhor, nos humilhamos diante da Tua presença. Quantas vezes, meu Senhor, somos levados ao descontentamento, e com isso murmuramos, com isso permitimos que a cobiça venha nos dominar, trazendo cegueira, começa a trazer ideias, começa a trazer planejamento, a premeditar, fazer coisas premeditadas, e para executar isso é por meio da mentira, é auto-engano, mente para si próprio, mente para as pessoas, mente para a família, mente para a liderança, mente para tantos. Deus tem misericórdia, liberta-nos, Senhor, de nós mesmos. Eu oro, Deus, traga em nós verdadeiramente a revelação que o Senhor é suficiente, capaz de preencher todas as lacunas de nosso coração, que o Senhor é suficiente em nossas vidas, Jesus. Ensina-nos, Senhor, a verdadeiramente este caminho do contentamento, a ser grato ao Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, pois compreendemos que apenas uma atitude destrói muitas coisas boas. Pedimos, Deus, Sua graça, pedimos Sua misericórdia, em nome de Jesus. Eu quero chamar você a intensificar este tempo de oração, ao sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nossos intercessores estarão aqui posicionados nas laterais, para orar junto com você. E quero também chamar você que está na campanha de oração, 7 terças-feiras, por um propósito que você reconhece que é somente pela intervenção de Deus. Seja você que deseja começar hoje, sai do seu lugar, vem aqui à frente, pega aqui um cartão, para você estar marcando ali a referência da sua campanha, o motivo das suas orações. Seja você da segunda, ou até mesmo a 7ª, chamamos você a sair do seu lugar, nós vamos juntos orar, interceder e clamar o favor do Senhor. Enquanto isso, vamos permitir que o Senhor continue fluindo neste lugar, transbordando nosso coração da presença dEle, em nome de Jesus, amém, queridos? Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança.
Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra é a nossa âncora. A Tua palavra, Senhor, é o nosso alicerce. A Tua palavra, Senhor Deus, é a nossa base, nosso firmamento, nosso fundamento. Nós podemos confiar na Tua palavra. E assim como essa palavra foi pregada hoje, Senhor, possamos andar com passos firmes, com base nela. Possamos, ó Deus, olhar para frente e enxergar que o Senhor está nos orientando e nos guiando. Sim, o Senhor é a nossa âncora, e o Senhor não nos deixa naufragar, porque a Tua palavra, Senhor, nos sustém. A Tua graça nos sustém, Senhor. A Tua provisão nos sustém. Em Ti nós temos tudo o que nós precisamos. Podemos viver contente na Tua presença e com aquilo que o Senhor já fez e o que o Senhor tem feito. Pai, obrigado. Senhor, mais os desafios da vida, as provações, meu Deus, as adversidades, Senhor, muitas vezes sorrateiras, Senhor, que nós não prevemos, que às vezes nos assalta, Senhor, no meio da caminhada e da jornada, e nos rouba a alegria, e nos tira o ânimo. Meu Deus, não é fácil a jornada no deserto, não é fácil, Senhor, e só o Senhor sabe quais são os desertos da vida de cada um aqui, aqueles pedidos que cada um colocou no Teu altar diante do Senhor. Orações foram feitas aqui, Senhor, orações foram compartilhadas, mas muitos estão talvez, Senhor, angustiados e pensando: Senhor, até quando terei de passar por isso? Até quando serei provado nisto? Oh meu Deus, a Tua palavra nos orienta a confiar no Senhor e a não ficarmos limitados na provação, mas entender que o Deus que nos prova nos dá fé para suportar, para transpor as barreiras, as provações, as adversidades, as angústias. Fé que vem pelo ouvir da Tua palavra, Senhor, que nessa noite esta palavra firmada em nossos corações nos leve, Senhor, a viver um tempo novo na Tua presença, confiando que o Senhor está no controle de tudo e que tudo tem um propósito e tudo é para o Teu louvor. Tudo é para o Teu louvor e glória, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, igreja. Deus está no controle. A última palavra é dele. A Sua palavra é âncora para a nossa alma, para o nosso coração. Olhe para Jesus, olhe para a palavra, confie no Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estenda as suas mãos, quero te abençoar. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a amizade do Espírito Santo seja sobre você, com você e através de você, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz, em nome de Jesus.